Bugadas e fechados, semana 12. Estamos pertinho do fim da fase regular e esta semana ficou apenas um lugar decidido. Ainda há muitas questões para esclarecer na semana 13. Mas vamos começar aqui por um jogo que não resolveu nada, mas teve aqui uma anomalia estatística. E então aqui estamos com ele, o Dr. Luís, essa anomalia estatística, porque esta semana faz 94 pontos e 8 décimas, novamente abaixo dos 100 pontos. E quantos pontos é que ele fez a semana passada? Semana 11, onde também ficou abaixo dos 100 pontos. Pois é, 94 pontos e 8 décimas. Eu não sei como é que ele conseguiu, deixando aqui dois jogadores de fora, o Herbert e o Fanga, que estavam em bye. Mas a verdade é que ele conseguiu. Meteu as cartas de tarot no sítio certo para adivinhar os jogadores a usar e conseguiu a pontuação para estar aqui nos 94,8. Novamente ele não tem assim, tem uma bugada apenas, a defesa dos Panthers, faz aqui mais 6 pontos do que esperado. Daniel Jones também fica abaixo da projeção, mas era ele a entrar no lugar do Herbert e já dava para passar os 100 pontos. O Fanning fazia mais com o Goder. O Algeir também fazia mais aqui com o Chubb, por exemplo. Mas o Dr. Luís tem o terceiro olho bem aberto para saber. E agora era bonito até o final da temporada fizesse sempre 94,8. Eu desafio a fazer isso. Se conseguir, é campeão honorário. O Tripa Seca foi o que aproveitou isto tudo, continua aqui aparece como quarto na Aljubarrota, mas isto é segundo os critérios da ESPN, segundo os critérios da nossa liga, ele ainda está em terceiro, porque ganhou head-to-head com o Parabé. Portanto, o Tripa Seca continua na luta pelo terceiro lugar, terceiro ou quarto vai acabar uma dessas posições. Aqui ganhou então com 170 pontos, aqui no, 60 a 80 pontos de diferença. O Stafford ficou aqui um bocadinho acima da projeção. Houve aqui uma bugada do Ferguson, com 5 pontos à meia hora. O Davante Adams, que continua a fazer touchdowns de 1 ou 2 jardas. Uh, a maior parte dos touchdowns deles foi abaixo de 5 jardas, do Adams este ano. Aqui consegue 62 jardas dos touchdowns, mas os touchdowns acho que foi um de 1 jarda e outro de 2. Mas o que importa é que os pontos somam. O que é que há mais? No banco havia o Dylan Sampson, que esta semana até esteve bem, ligeiramente melhor que o Jenkins, graças aqui às recepções, 59 jardas, um touchdown em recepção. Podia ter entrado aqui para o lugar do Edison, por exemplo. Teve só um alvo e não apanhou a bola. E é isso. Saquon Barkley bem abaixo, quase metade dos pontos abaixo. Mais quem? O Bam Knight também perde aqui um bocadinho. Branch perde, recupera o Sherwood. Defesa dos Lions num terreno negativo contra os Giants. E Josh Towns perde aqui bastante. Josh Towns até tinha feito aqui. São dois jogos seguidos. O Josh Towns faz bem ruins. Mas é a vitória. Eu tinha aqui o Brenton Strange também no banco. O regresso de lesão. Uh, que passa a ser uma opção. Mas é assim, o Ferguson continua a ser top 5. Já chegou a ser top 3 e até houve uma altura em que era o melhor Tyrant de Fantasy. Mas vai ser ela a opção, mas o Brenton Strange agora aqui para Flex pode ser uma boa opção. Por isso vitória do Tripa Seca com mais um ridículo. Um ridículo que é enfim, como é que ele consegue fazer isto? Acho que nunca tinha acontecido. A mesma pontuação, ainda por cima a mesma pontuação abaixo dos 100 pontos. É impressionante. Parabéns, Dr. Luís.
Noutro jogo entre times que não lutam pela bye e até estão no fundo das suas tabelas, das tabelas das suas conferências. Mas atenção que esta vitória do Capi resolveu uma coisa, resolveu o único lugar que já está bloqueado, porque esta vitória do Capi assegurou o Cristina do Samuel no sétimo lugar da Aljubarrota. Mas é, o Capi ganhou ao Boa Vista, aqui com poucos pontos de diferença, pouco mais de 5 pontos. Aqui o Lamar Jackson a fazer mais uma exibição muito fraquinha, 153 jardas, 11 em corrida, 0 touchdowns, apenas 13 passos em 23 tentativas, por isso ele aqui já são 3 jogos seguidos abaixo dos 60% de passe. Ele está com quantos? 15 touchdowns, 3 picks. Está projetado para 2 touchdowns, uma pick contra quem é? É contra os Jets? Não, é contra os Bengals, é isso. Há uma época bem abaixo daquilo que se esperava de Lamar, mesmo tendo em conta aquela lesão, aqueles 3 ou 4 jogos que ele perdeu. Uh, não é uma época famosa. Teve aqui este jogo bem bom contra Cleveland, mas fora isso, estes 2 jogos, Cleveland e Lions. O resto é tudo bem abaixo do que se espera dele. Mesmo o jogo contra Buffalo. Também não é mau, 3 touchdowns combinados. Mas desde a semana 3 que não há uma exibição. Conta aqui 4 contra Miami. Mas é Miami. Este aqui né, desconto porque é contra os Dolphins. Não é o ano de Lamar. Já vou debate a projeção. Ramondre Stevenson muito abaixo. Perde 23 pontos. Os principais fechados da semana. 5 jardas e 6 carries. O DJ Moore faz aqui uma boa bocadinha, 14 pontos, com 64 jardas e 2 touchdowns. O Kelsey perde 4 pontos e 8 décimas, com 43 jardas apenas, 9 touchdown. O Dobbs também aqui 12 pontos, perde, 23 jardas apenas em 2 recepções. Mas o Calvin Austin ganha aqui, um ganho de 4 pontos e meio, não é mau, tendo em conta que ele tinha uma projeção abaixo de 10 pontos. Mas depois aqui no banco, por exemplo, havia o Ray Davis, que fazia mais que o Calvin Austin. O Cooper fazia menos que o Campbell, por aí não era. O Purdy fazia mais que o Lamar Jackson, e mesmo assim o Purdy também teve um jogo ruinzinho, com 3 picos. Um touchdown, 3 picos. Mas muitos mais passos completos. De resto, é muito isto para o Capi. Um timezinho mediano, aqui nas suas mãos. Ainda por cima tinha as mãos do Keenan Allen, os Broncos, que é das melhores defesas da liga, o Zach Ertz, que também tem ajudado um pouco, nas últimas semanas sempre acima dos 14 pontos. Agora vai ter o resto do Hampton, já está aqui, deve jogar e já tem aqui a projeção de 23 pontos e meio, que é bom. O Evans, nem sei se já decidiram se volta esta temporada ou não. Uh, e agora ainda por cima com uma lesão do Mayfield no ombro, vamos ver se não o afeta muito e se não dá cabo aí da temporada dos Buccaneers, que com isso sentam o Evans de vez. Mas chegou para a vitória com 148 pontos. O Diogo teve aqui o Goff nem em cima da projeção, 2 touchdowns, uma pick, bem melhor do que na semana passada contra os Eagles. O Goff tinha ido muito mal. Jacoby Myers, também aqui na nova casa, 50 jardas, um touchdown. Melhor exibição desde que chegou aos Jaguars. O Buda Baker, um dos defesas da semana, 9 tackles, um sack, uma pick. O Kereca em cima da projeção, a defesa dos Giants perde, tal como tinha perdido a defesa dos Lions. No banco havia Kirk,
Por exemplo, havia Kirk e Brissett que davam a vitória. Só o Brissett já chegava. O Kirk também. O Kirk no lugar do Shaid também dava a vitória ao Diogo. Mas dois times do fundo da tabela, por isso tínhamos que acabar com este resultado muito baixinho. Estamos abaixo dos 150 pontos. Não é este jogo, já falamos deste, é este. Estamos abaixo dos 150 pontos, como veem. Por isso, ainda não tem a posição fechada. O Capi vai ser quinto ou sexto. O Boa Vista já acho que já não pode ser quinto. Já não pode ser quinto. Também será sexto ou sétimo. Mas já falaremos disso mais à frente. Mas lá está. Um dos resultados mais nivelados por baixo da temporada na Liga. O que não é surpresa. Passamos para um dos jogos mais nivelados por cima. Aqui o Paraguai Rookies contra o Almeidão. Aqui uma diferença de 40 pontos. Nas projeções de início de semana até havia só uma diferença à volta de 5 pontos. Eles são uns times muito igualados. Mas o Paraguai teve aqui as bugadas do Njigba, novamente. O Njigba já vai com 1300 jardas na época. Esta semana foram mais 167 com dois touchdowns. Por isso ele vai arrebentar as 1500 jardas e pode ficar mesmo pertinho das 2000, se continuar neste ritmo. E depois aqui o Parabé também foi buscar o Emmanuel Wilson nos waivers, foi quem ganhou essa luta. Com a ausência do Jacobs, o Wilson apareceu 107 jardas, 2 touchdowns, mais 18 jardas de interseção. Por isso, o, o, o Parobé ganha o jogo aqui, no Wilson e no Jigba. Depois do resto, tem o Bijan Robinson bem abaixo, 70 jardas, mais 37 em recepção, 0 touchdowns. O Drake May, aliás, também perde 16 pontos, passa a projeção, um touchdown numa pick, e percentagem de passos à volta de 62%. O Charbonnet perde 3 pontos e meio. Tem aqui o touchdown para ajudar. O Anderson, 2 pontos que perde, também não é assim nada demais. Mas combinado tem acima das 80 jardas. A defesa dos Falcons também ajudou aqui à vitória. Teve uma pick, um fumble, 5 sacks ao Schuff, e apenas 4 pontos. Aparece aqui 4 pontos permitidos, é isso. E depois no banco, o que é que havia? Havia o Quimera Dica e o Carimante. Podiam ter entrado, por exemplo, para o lugar do Charbonnet. Uh, Carimante para o lugar do Charbonnet e o Quimera Dica para o lugar do Trevelyan Anderson. Já passava dos 300 pontos, parabéns. E pronto, é isso. É a boa vitória do Paraguai. Um jogo de 0 pontos. Não teve nenhum alvo. O Jetta ficou no banco. Boa decisão do Mateus. Tendo em conta que é o Nine que agora faz os passos. E o Jetta teve apenas 4 recepções para menos de 50 jardas. É o quê? 1, 2, 3, quarto jogo esta época que tem menos de 50 jardas, o Jetta. O Golden não jogou, salvo erro. É, lesão. E enquanto o Maiden teve aqui o Hurts a fazer uma ligeira bugadinha, 63 pontos e meio, teve um touchdown em passe, mais 2 em corrida. O Kittle acerta na projeção, 25 pontos e meio na última noite contra a Carolina, 78 jardas, faltou o touchdown. Mas o Maiden entrou para a última noite a precisar aqui de uma mega bugada do Kittle. Precisava de umas 150 jardas e 2 touchdowns para poder disputar o jogo. O Rashid Rice, 40 pontos.
O, foi o único. Teve aqui também a defesa acima dos 30 pontos. Bem, só, tirando o quarterback, só o Rice e a defesa ficaram acima dos 30 pontos, enquanto que, bem, aqui o Jimmy é que faz a diferença. Depois também só tem o Wilson acima dos 30. O resto ficou, teve vários abaixo dos 20. Mas é, o Swift apenas 6 pontos e meio, também vendeu um bocadinho. 15 jardas apenas, mais 14 em recepção. O Karen Williams, 46 jardas apenas. No banco, o Parker Washington, no lugar do Swift, tinha dado uma pequena impulsão, mas não ia ser grande coisa. E não tinha mais ninguém. O Maiden estava mesmo, o gelado estava dependente aqui de uma bocada de 30 ou 40 pontos do Karen Williams ou do Nick Collins, também perto de pontos, e não teve. E o Nakua também fica abaixo dos 30 pontos. Isto tudo somado dá a derrota, por isso o Meidão perde a hipótese de conseguir vai. Ainda pode chegar a segundo lugar, mas vai já não. E o Parobé, terceiro ou quarto, será o lugar dele. Os Muris Packers do Chambel venceu o Smiles, sem grande surpresa, e continua na luta pela bye. Vai ser até a última semana, na Barrota. E na Ipiranga também, a luta pela bye até a última semana. O Chambel teve aqui o Caleb Williams ligeiramente acima da projeção, uh, com 3 touchdowns, apesar de porcentagem de passe ser muito baixa. Passou as 200 jardas, mesmo assim. Teve o Tio Johnson aqui, bem, 6 pontos acima da projeção. 3 recepções para 77 jardas, média muito alta. O Christian Judkins já tínhamos falado, teve os 2 touchdowns para compensar, não ficou, não chegou a 50 jardas em corrida, mas os touchdowns aqui ajudavam bastante, porque o Samson foi claramente melhor esta semana nos Browns. O Diggs perde aqui bastante, apenas 2 recepções para 20 jardas. Pickens dá uma boa jogada, chega aos 46 pontos, com 146 jardas no touchdown, não falhou nenhum alvo, não falhou nenhuma recepção. McCaffrey continua na sua luta pelas mil, juntou mais 89 em corrida, 53 em recepção, e teve aqui o touchdown em corrida. Está em 796, 785. Por isso, ainda tem a bye na semana 14, mas são 1, 2, 3, 4, 5. 5 jogos para conseguir à volta de 200 jardas em cada. Deve conseguir o ambicionado mil. Olavo perde 3 pontos, face à projeção, nada de mais. 70 jardas. Grande volume de alvos, 13 alvos. E de resto dentro da projeção, perde aqui 3 pontos, perde mais 3 do Gray, perde mais 3 no Seahawks. Vai perder aqui o Mary para o próximo jogo contra o Rams. Vai ter que arranjar um CB ou um safety, o Chambel, porque o Mary decidiu testar as bolinhas do Joan Jennings. No banco, Love faz bem abaixo do Caleb Williams, por isso boa escolha de quarterback. Tess Johnson no lugar do Diggs teria sido uma boa opção. E tirando isso, não há mais nada. Cal Pitts, um bust daqueles, 2 recepções para 25 jardas apenas. Tá difícil para o Pitts. É isso. O Smiles teve o Mahomes a fazer 50 pontos, o que se espera dele, mesmo não tendo touchdowns, só teve uma pick aqui de destaque. Passou as 350 jardas. Mais o Jameson Williams, enfim, teve 3 targets, foram 3 alvos. 0 recepções, 0 pontos. Henry na projeção, TJ Hawkinson a perder bastante, como todos os receivers com, com o 9 atrás. Xavier Orti perde 2 pontinhos, 59 jardas.
O Romeo Duza também perde 7 pontos. O TJ Spears apenas 4 jardas em corrida, mais 21 em recepção. A única bugada do Smiles, digna desse nome, foi que esteve ativo, foi aqui a defesa dos Niners, na última noite. Consegue 18 pontos. Porque depois do resto, havia Darnell Mooney, aqui para o lugar do Spears, por exemplo. O Baleadinho fazia mais que o Jameson Williams, por exemplo. É estes dois a entrar, mesmo assim, o Smiles chegava apenas aos 200 pontos, por aí, 210. Não dava para vencer o Chambel, por isso o Smiles está. A única coisa que tem assegurado é que não termine em sétimo, na Ipiranga, enquanto o Chambel continua na luta pela baia. Ao primeiro ou ao segundo é onde terminará. Barrinha venceu o Limoeiro, no todos do que esperava, bom jogo da semana, mas aqui é a lesão do Mayfield a estragar, porque se o Mayfield tivesse ficado saudável, aquela lesão no ombro na primeira parte estragou tudo para o Mixia. Porque eram aqui 20, mais 20, 25 pontos que faziam o Sim entrar na luta. E depois aqui o Teta Bom Macmillan também na última noite não ajudou. Ficou 6 pontos abaixo da projeção. Por isso Mayfield e Teta Boa foi. O Macmillan mesmo assim teve o único touchdown dos únicos pontos dos Panthers no jogo, 16 pontos e meio. Um, Houve aqui a bugada do Gainwell, que passa a 100 jardas em combinado. A defesa dos Steelers e o Borregales também dão aqui um impulso. Wendell Robinson, que faz uma grande exibição no domingo à tarde. 156 jardas no touchdown. No banco não havia ninguém. Pode-se entrar. Portanto, o CIA acertou nos jogadores a escolher. Até deixou o Hubbard fora, boa opção. Mas não houve pegada do Teller. Pelo contrário. Segunda, segunda exibição mais fraca do ano do Taylor. É. Taylor assim, meio foi lesionado, tentou também ficar abaixo da projeção. Deu derrota para o CIA, que assim fica fora da luta pela bye e já só pode chegar ao terceiro lugar. O Barrinha continua a agarrar-se ao primeiro da Dallas Barrota e agora vai ter a luta titânica com o Pompeu na última semana. Ele resolveu o seu problema de quarterback, tem tido muitos. Desta vez resolveu com o Darnold. Consegue ficar aqui muito perto da projeção. Esta semana o Darnold vai ter um jogo complicado contra a defesa dos Vikings. Por isso o Barrinha já foi buscar o teleshow do, do Saints. Os Saints jogam contra. Já vemos daqui a bocado. O que é que o Barrinha tem aqui mais? Tem o Kincaid que deu um out na quinta-feira. E, e vamos lá ver, em princípio já estará pronto agora para jogar com Pittsburgh, mas também não é dos jogos mais fáceis. Mas é a opção que o Barrinha vai ter, é a melhor opção dele para atualmente. O Engram joga contra Washington, também não é famoso. Aqui o Daniels continua de fora, em princípio. Não deve jogar ainda esta semana. Talvez volte contra os Vikings. Mas quem é que aqui o Barrinha tinha? Tinha o Zaire Franklin, que fazia mais pontos que o Bernard, e era isso. Porque de resto, foi aqui as jogadas do Cook, 116 jardas no touchdown. O Sam Brown, com 149 jardas no touchdown, foi o que ajudou o Barrinha a vencer este jogo. O Dowdle foi estranho, 6 toques apenas, 38 jardas, mais 36 em recepção. Mas até ele já fez uma publicação crítica nas redes sociais dele, porque realmente é estranho ter tido
tão poucos toques. Começa-se a suspeitar que há para aí algum bónus de jardas. Será que se ele chegar às 1000 jardas tem algum bónus de contrato? Muito provável. Para estarem a fazer isto. A defesa dos Ravens também esteve bem. 8,5 pontos à maior da projeção. 3 sacks ao Tyrod Taylor. Um fumble recover, de uma pick. Foi mal. E pronto, é isso. O Terrell nós já falámos. Portanto, é. Cam Little. Cam Little aqui bem acima da projeção. Se bem que o Barrinha dispensou, porque foi só para esta semana que o Cameron Dicker estava em bem. Porque o Dicker é bem melhor. O Dicker deve ser quê? E dizem que era 3, afinal está em quarto. É que o Dicker já falhou este ano. Falhou um field goal acima de 50. E outro. 40 a 49. Portanto, tem 2 field goals falhados. É isso? 3-4, 3-4. É. Apenas 2 field goals falhados. Uh, o C também já falámos, por isso é T. Higgins, para não falarmos do T. Higgins, que era quem se esperava que pudesse dar aqui um impulso dito, mas não. Ele ainda por cima teve uma confusão já no final do jogo contra os Patriots. Não joga amanhã contra os Ravens. Mas esperava-se mais do Higgins, face à ausência do Chase, mas apenas 31 jardas. E pronto, vitória do Barrinha. Na surpresa da semana, e uma das grandes surpresas da época na Fantasy, a par da derrota do Barrinha contra o Boa Vista, aqui o Cristina, quase 300 pontos contra o Moscambilhas. O que é que sabe dizer? É o Gibbs. É o filho da puta do Gibbs, aqui com 107 pontos. 219 jardas, 2 touchdowns, mais 45 que recepção com um touchdown, por isso. São mais de 250 jardas e 3 touchdowns combinados do Gibbs. E está aqui a explicação para a vitória do Samuel. O Gibbs faz aqui duas jogadas, aliás, três, já vai com três jogadas acima dos 60 pontos. Grande temporada do Gibbs. A meter o Montgomery no canto. O que é que há aqui mais? Lawrence fica ligeiramente acima da projeção. Fez um jogo a James Winston. 3 touchdowns, 3 picks, um fumble. O Terran Tracy esteve bem melhor do que em semanas. Bem, a semana passada também esteve bem. Esta aqui ficou perto. Ou deve ter havido aqui alguma corrida mais longa que deu aqui um impulso na pontuação, porque em jardas combinadas está praticamente ela por ela, comparado com este aqui. 10 jardas diferença. O que é que há mais? Há aqui o Khalil Shakir, também faz 32 pontos, 110 jardas. O Kenneth Walker fica perto da projeção, mas sem touchdowns. Marco Jones tem uma pick six contra o jogo fraco. A defesa dos Bears também 2 pontos acima da projeção. No banco não havia nada que pudesse entrar. O Samuel ainda deixou aqui o Bobby Wagner, que estava em bye, por isso é a maior pontuação da temporada do Samuel. E claro, tinha que ser contra mim quando há uma luta pela bye. O Moscambilhas teve aqui o Josh Allen na noite de quinta, resolve dar uma cagadinha em Houston antes de ir para a cerimónia no Wyoming. Dos picks, 250 jardas para não parecer tão mal, com uma porcentagem de passe bem razoável, nos 70%, mas apenas 32 pontos, tendo em conta aquilo que aconteceu a semana passada, com 75 pontos, com 6 touchdowns combinados, uh, fica logo aqui uh, aplicado 50% da derrota.
os outros 50% sendo livres, praticamente. Em bugs tivemos aqui o Chase Brown com 107 jardas, mas sem touchdown. O Michael Wilson 35 pontos e meio, passa a 100 jardas. Ele sem o Marvin Harrison está claramente WR1 no, na Arizona. Vamos ver. Vamos ver se ele já volta na, se o Harrison já volta este fim de semana. Mas mesmo assim o Wilson, com tudo o que tem feito estas últimas 3, 4 semanas, acho que já ganhou aqui um pouco de confiança. Falta-lhe o touchdown aqui para, para dar um impulsozito. O Colston Loveland também ganha aqui mais um bocadinho, 49 jardas o touchdown. Defesa dos Browns, bastante bem, com 10 sacks ao Geno Smith, um fumble, apenas 10 pontos permitidos. Pela negativa, Mark Andrews, que enfim está disponível para troca, já não está porque já fechou a trade, período de trocas. Mas apenas uma recepção para 9 jardas e 2 carries para 2 jardas, é muito pouco. O Christian Watson podia ter entrado para o lugar do Andrews, mas não ia resultar em grande coisa. Esta semana, sendo contra os Bengals, que têm feito todos os Tyrants de estrelas, parecem todos o Gronkowski quando jogam contra eles, por isso espero que o Andrews dê algo mais. E até o Isaiah Lively pode dar alguma coisinha. É isso. Não há mais nada a dizer. Gibbs, Allen, Gibbs a dar esta pegada imensa, Allen a não aparecer contra os Texans, uh, resulta em derrota. E a vai complica-se assim. E quem aproveita é o Pompeu, que agora está no primeiro lugar da Ipiranga, vai lutar por ele para o defender na última semana da regular. Teve aqui a bugada do DAC, 11 pontos acima, ou 10 pontos e meio, lá, para ser mais precisos, com 2 touchdowns em passe, mais um em rush, uma pick, acima das 350 jardas, por isso, jogo bem competente do DAC contra a Philadelphia, conseguiu a vitória algo inesperada. Depois ainda houve aqui a bugada do Hunter Henry, quase 44 pontos, 115 jardas, um touchdown. O Travis Etienne também aqui com 86 jardas, mais que interseção com um touchdown. O, o AJ Brown foi de mais a menos, passa a 100 jardas, tem o touchdown, mas ele foi completamente diferente da primeira para a segunda parte. Na segunda parte já praticamente pouco se esforçava nas routes, estava como o resto do time. Foi na maré do resultado e perdeu a moral, porque sabe-se lá se continuava motivado se não conseguia algo ainda mais que isto. O Di Marcos perde aqui 5 pontos, mesmo assim 74 jardas. O Blake Cashman ganha 7 pontos, 16 tackles, boa exibição do Cashman. O mais do resto, Jennings, que quase deixou de poder ter filhos, 41 jardas, um touchdown na última noite. O Tyler Warren perde aqui bastante. Mesmo assim, tendo em conta o que o Evoca tem feito, acho que o Warren já está na frente da luta pelo Rookie of the Year. No banco não havia ninguém que pudesse entrar. Quem faz mais pontos é o Singletary, que mesmo assim é menos que o Jennings, por isso, que o Warren. Por isso, boas decisões por parte do Pompeu, que não teve o Jacobs esta semana, lesionado. O Joe Burrow agora vai voltar, o que, enfim, eu não confiava. Eu sou só o Gu, não confiava no Burrow, com aquela line. Acho que a opção deve continuar pelo Prescott. E Dallas já teve a bye, certo? Já, por isso, é. Eu confiava no Prescott para o que resta
da Liga e Playoffs. Mas bem, Barrow volta amanhã. Isso parece certo. Por causa de ser Thanksgiving só. Por causa de ser o dia do povo. Porque senão não acredito que voltasse. Uh, o Shu fica-se por 150 pontos. Com aqui dois jogadores em bye, o Gadsden e o Brandon Jones. Por isso o Shu e o Dr. Luís estão em luta para ver quem é que faz menos pontos. Mesmo assim o Dr. Luís ganha. O Shu tem que se esforçar para ficar abaixo dos 100 pontos. Bryce Young perde aqui 10 pontos. O que é que o Bryce Young faz na última noite? Um touchdown, 2 picks. Camara, já não há muito mais que dizer do Camara esta época. 11 jardas apenas em corrida, mas 4 em recepção. Metcalf, touchdown, teve um touchdown em rush. Primeiro touchdown dele desde a semana 8. Não foi nada demais em termos de recepções, mas pronto, touchdown sempre está alguma coisa. Gianti, 33 pontos, tem um touchdown em recepção, 58 jardas, portanto 100 jardas combinadas. Brock Flowers perde aqui um bocadinho, apenas 55 jardas. Pittman também perde à volta de 7 pontos. E graças aqui ao touchdown passa aos 10 pontos, senão ficava bem abaixo. A defesa dos Patriots até ganha aqui 4 pontos, mas a defesa dos Rams foi bem melhor contra Buccaneers. Mais o Monangai também podia ter entrado para o lugar de quem? Do Gatson, passava o Bowers para Tyrant, entrava o Monangai. E o Chu já chegava aos 200 pontos. Tranquilo. E no fundo é isso, não há aqui mais nada. O resto fica tudo muito, muito abaixo. Garrett Wilson, vamos ver como é que ele está aqui. Volta a 14 de dezembro, por isso nessa altura o Chu já deve estar mais que fora dos playoffs. Uh, Nem percebo porque é que o treinador interino dos Jets diz que o Wilson ainda volta a jogar este ano. Acho que já não vale a pena. Enfim. Mas pronto, vitória de Pompeu, que agora está em primeiro lugar na conferência, enquanto que o Chu continua em quinto e tem boas possibilidades para terminar em quinto, mas nas últimas semanas é dos times mais fraquinhos. Até aqui pelas opções para os jogadores que não jogam. Vamos então já olhar para as jogadas e fechados da semana, aqui com o Gibbs, disparado, 68 pontos acima da projeção, aqui vários jogadores acima dos 20 pontos, Robinson, Jigba, Henry, Wilson, Pickens, Gainwell, e depois no banco ficaram a defesa dos Rams e o Kareem Hunt. Nos fechados, Lamar Jackson e Baker Mayfield, dois quarterbacks a liderar a lista. Depois aqui com o Stevenson, o Camara, o Swift, o James Williams, também acima dos 20 pontos de diferença para a projeção, mas neste caso negativos. Top da semana, 6 bugadas para o B. Aqui há vários jogadores com 5, o Tripa Seca, o Maiden e o Barrinha. Enquanto que nos fechados, tenho que emendar aqui só, não são 600 fechadas, são 60. São 60 para o Acabe. Então tivemos no top da semana, temos 10 fechados para o Dr. Luís, 8 para o Capi e para o Chu, 9 para o Boa Vista. No top da época, 57 bugadas do Pompeu e 55 do Chambel, Meidão 53, Moscamilha 52, são os 4 times acima das 50 bugadas, enquanto nos fechados, Chutes parado com 88, Tripa Seca 74, e depois aqui Boa Vista e Doutor com 69, Pompeu 68, 66 para o Parobé, portanto, em comparação, muito mais fechados que bugadas a esta época. Até olhando para esta semana, podemos ver aqui 84
fechados e apenas à volta de 55, é isso, 55 polegadas. E aqui vários jogadores com zero, que estavam em buy ou em out. O Matt Gay, por exemplo, não tem time, foi dispensado, continua a ser o kicker do Diogo. Uh, e pronto, é isto de jogadas e fechados. Vamos às classificações. Começando então aqui pela Alves Barrota, que tem ainda o Barrinha em primeiro. Não houve alteração nenhuma da tabela. Barrinha em primeiro, 10 vitórias, 2 derrotas. Packers um jogo atrás, mas tem o head-to-head. Tripa Seca terceiro por causa de ter o head-to-head contra o Parobé. E depois aqui Chu, Capi e Cristina em sétimo, que é o único que tem o lugar fechado. Já explico porquê. O Chu vence o Capivaras no head-to-head. Portanto, estando os dois 3-9, o Chu deste que ganha será quinto, ao mesmo que perca e o Capi também perca. Enquanto que se o Chu perder e o Capi ganhar, fica o Chu em sexto e o Capi em quinto. O Samuel, como perde no head-to-head, tanto com o Chu como com o Capivaras, já não pode chegar ao quinto lugar nem ao sexto. Portanto, mesmo, por exemplo, que houvesse um triplo empate, portanto, o Chu estava 2-0 contra estes dois times. O Capi está 1-1, vitória sobre o Cristina, derrota contra o Chu, e o Cristina estava 0-0 neste head-to-head a 3, por isso ficava assim a ordem. No caso de ser 3-10 para estes três times. Por isso de resto, são contas fáceis de fazer. Barrinha ganha, vai. Barrinha perde, fica dependente do jogo do Packers contra o Limoeiro. O Tripa Seca ganha também a terceiro. Se perder, fica dependente do que o Parabé faça. E passamos à outra conferência que está tudo muito mais complicado. E então a Ipiranga teve esta mudança de líder. O Pompeu agora em primeiro com 9 jogos, 3 derrotas. 9 vitórias, 3 derrotas em 12 jogos. Os Cambilhas 8-4. Maiden e Limoeiro 7-5. Smiles 4-8. Boa Vista e Cincinnati 3-9. Neste momento Boa Vista à frente de Cincinnati porque tem o head-to-head direto. Então aqui as contas também são fáceis de fazer pela bem. Pompeu ganha, fica com o primeiro lugar. Pompeu perde, fica à espera do que façam Moscambilhas. Se o Moscambilhas ganhar, como tem o head-to-head contra o Pompeu, fica o Moscambilhas em primeiro. Agora, se o Moscambilhas perder e o Maiden ganhar, fica o Maiden em segundo. Não, sim, fica o Maiden em segundo e o Moscambilhas em terceiro. Fica aqui, pronto. Camilhas é primeiro com vitória mais derrota do Pompeu, segundo com vitória do Pompeu ou derrota com derrota do Maiden, e é terceiro com derrota e vitória do Maiden. O Maiden já está eliminado da BAI, no primeiro lugar, mas tem o head-to-head contra os Camilhas e o Limoeiro, por isso uma vitória garante que fica pelo menos em terceiro, podendo ficar em segundo se o Moscambilhas perder. Mas também pode ficar em quarto, se perder e o Limoeiro ganhar. O Limoeiro, como perde o head-to-head contra o Moscambilhas e contra o Maiden, o máximo que pode fazer é terceiro lugar. Se houver tipo empate, então aí é certo. Tipo empate com 8-5, aí é certo que o Limoeiro fica em quarto. Se o Limoeiro ganhar e o Maiden perder, então isso só para terceiro. É a única opção que tem. O Smiles, se ganhar, é quinto, pronto, seguro, porque tem o jogo de vantagem contra o Boa Vista e contra o Cincinnati. Ou se perder, e o
Pois o Smiles não tem o head-to-head contra o Burrows, por isso se o Smiles perder, também tem que esperar que o Burrows perca. E será sexto se perder e o Burrows ganhar e o Boa Vista perder. Eu estive a fazer os cenários ontem à noite e eu já não me lembro dele. É impressionante esta cabeça. Porque eles ficarem triplo empate, o Smiles é quinto, pois o Smiles nunca poderá ser sétimo. Portanto, o Smiles fica em quinto em caso de triplo empate, porque em head-to-head ficam todos com uma vitória e um empate, entre eles, uma vitória e uma derrota entre eles. Portanto, entra em campo o recorde contra a mesma conferência, onde o Smiles tem 2-4, tanto o Boa Vista como o Cincinnati tem 1-5. Por isso o Smiles leva vantagem, fica em quinto. E o sexto passa para o critério seguinte, que são os pontos marcados, que neste momento ganhava o Burrows. E em princípio ganha porque são 100 pontos. Não acredito que o Boa Vista tire 100 pontos numa semana, 100 pontos de diferença ao Dr. Luís. Portanto, o Boa Vista pode ser sexto, ao máximo pode ser, sétimo já não pode sonhar por causa de perder no head-to-head contra o Smiles e perder no recorde contra a mesma conferência contra o Smiles também. Enquanto que o Burrows ainda sonha com o quinto lugar, que é um cenário muito específico, tem que ganhar para que o Smiles e o Boa Vista percam, e o Dr. Luís vem de 2 jogos a fazer menos de 100 pontos, por isso teria que se esforçar muito. Mas também pode ser sétimo o Dr. Luís, aliás, tal como está agora, se perder e o Boa Vista ganhar, uh, ou se perder e o Boa Vista também perder. Tenho que corrigir isto, não é L mais L do Boa Vista, é só L. E pronto, são estes os cenários, por isso vamos ver quais são os jogos que temos esta semana. E então, olhando para os jogos que vão decidir a vaia da Conferência Olhos Barrota, Barrinha contra Pompeu e Packers contra Limoeiro, sendo que este jogo aqui do Pompeu, do Barrinha contra o Pompeu, também decide a vai da Ipiranga. O Moscambilhas joga contra o Chu, sempre a olhar aqui para o jogo do Barrinha contra o Pompeu. O Tripa Seca joga contra o Maiden, outro jogo muito importante para os dois, tendo em conta que o Tripa Seca precisa da vitória para ficar em terceiro e o Meidão precisa de uma vitória para ainda sonhar com o segundo lugar, ou para assegurar o terceiro. Limoeiro também precisa da vitória para ainda sonhar com o terceiro lugar. Para o B contra o Boa Vista, deve ser uma vitória tranquila e depois esperar para ver o que é que o Tripa Seca faz. Cristina Cincinnati, luta do final da tabela, tal aqui como o Cap e Smiles, mas vários jogos aqui importantes. Há aqui 3 ou 4 jogos que decidem o futuro de meia liga. Por isso vai ser uma última semana engraçada. E esta última semana engraçada coincide com a semana do Peru na NFL. Portanto, jogos já esta quinta-feira, bem cedo. Packers Lions, é o primeiro jogo do dia. Seguindo-se os Chiefs Cowboys e o Bengals Ravens, já na madrugada para sexta-feira, final de noite no Brasil. Segunda-feira não, sexta-feira, temos mais um jogo, Bears Eagles, na noite, tarde-noite de sexta. E depois domingo, Niners Browns, Jaguars Titans, Texans Colts, vai estar aqui um bom jogo. Saints Dolphins, enfim, pelada. Vamos ver que jogo mais interessante que temos para aqui. Bills Steelers, vai ser também apertadinho. Yeah, é isso. Nesta janela do dia do Pro, Chiefs Cowboys, vai ser bom jogo. E Packers Lions, duelo divisão também. Este Bears Eagles. Duas equipas estão empatadas na NFC, atenção. Não deixa de ser interessante.
e o regresso do Burrow contra o Ravens. Eu, na semana passada, disse que havia um jogo no Thanksgiving que não fazia o mínimo sentido estar lá, que devia ter levado feito, e era precisamente este dos Bengals contra o Ravens. Ah, daí o regresso do Burrow, porque sem o Burrow não se justificava este jogo estar no Dia da Ação de Graças. Ah, mesmo os Ravens não é dos melhores times para se ver este ano. Não é assim tão um entretenimento puro, mas pronto. E Bengals é o que se sabe. Fez horrível, online horrível. Um, vai lá que esta semana vai ter Chase, o Jamar Chase vai estar de volta. E com o Burrow, que sabe-se lá o que é que pode acontecer. Me deixava de ser engraçado se agora o Burrow se lesionasse outra vez. Enfim, era o atestado de incompetência final para o Zac Taylor, que sabe que não tem nada a perder, por isso, em princípio, vai perder o trabalho no final do ano, por isso que se foda e mete o Barro lá para dentro. Mas vai ser um jogo bem pobrezinho aqui na quinta à noite. Uh, é a minha perspectiva. Para terminar, as ligas do Pompeu, no Survival, mais uma vez ninguém errou. Duas escolhas por São Francisco, uma por Seattle, outra por Baltimore. Acertaram todos, por isso continua tudo vivo. Apesar de haver aqui continua a haver dois, o Brito e o Chambel, continuam aqui no limite. E vamos ao Pica, que teve o Chambel a reduzir a diferença para o Perdigold, 126 contra 125. Samuel 118, Pompeu e Moscambilha 114. Por isso começa a definir-se aqui claramente uma luta pelo título e depois a luta pelo terceiro lugar. Por isso façam as vossas escolhas. Semana 13 está aí, à porta, bem mais cedo do que é costume. Por isso tenham atenção aos vossos jogadores, aos altos, a quem está de volta. Esta semana não há baixo, por isso por aí não há preocupações. E boa sorte e comam muito peru.